vou insistir nessa questão do seu nome para um ministério no governo do atual presidente da República, vereadora, porque isso não é conversinha de bastidor, fofoquinha, não é nenhuma patranha criada por veículos de comunicação. De fato, a senhora tem um nome muito forte para assumir um ministério. A senhora tem esse propósito? De que maneira que está administrando uma responsabilidade tão grande? Afinal, a senhora tem um trânsito muito intenso no Palácio do Planalto. E não é do PT. Tem muita gente que confunde a vereadora como se fosse do PT, vereadora do PSDB. Que é um partido historicamente de oposição aos governos petistas, né? É um partido que sempre, ou quase sempre, esteve nas trincheiras em lados opostos, mas que, tanto o PSDB como o PT são dois grandes partidos brasileiros, muito importantes no fortalecimento da democracia, na disputa de suas teses. Eu nunca fui do PT, eu sempre fui do PSDB. Na verdade, eu nunca nem tinha votado no presidente Lula. A primeira vez que eu votei, eu voto desde 2006. Desde que eu tenho 16 anos, né? Eu tô contando aqui a minha idade, assim, eu tenho 35 anos, é isso aí. Mas a primeira vez que eu votei no presidente Lula foi agora, nessa eleição, e as pessoas acham isso, assim, surpreendente. Como é que eu tenho esse trânsito e esse acesso? Porque o presidente Lula, ele se mostrou muito atento, muito sagaz e ao mesmo tempo a grandeza dele, você vê ali na humildade dele, porque ele me chamou para dar conselho para ele. Cara, o presidente do Brasil, tá? O cara tá governando o Brasil pela terceira vez, goste dele ou não, ele já passou por tudo nessa vida, já viu de tudo, já sentou com todo mundo, ganhou. O Obama disse que ele era o cara, ele era amigo do Mandela, ele já chorou as pitangas com o Mujica. Então, esteve com os grandes estadistas do mundo das últimas décadas. E ele me ligou, e a gente não se conhecia, nunca tinha conversado com ele. Vem aqui em Brasília que eu quero ouvir a sua opinião sobre o Brasil. Eu pensei, deve ser com certeza um trote, mas era ele mesmo. E aí, desde isso no ano passado, desde então a gente eu venho cultivando uma relação de muito respeito, mas de muita franqueza com o governo federal. Eu acho que vem justamente daí o respeito que eles têm por mim, porque eu não fui lá falar para o presidente Lula aquilo que todo mundo que está perto dele fala, justamente por isso que ele veio aqui buscar uma vereadorazinha de Goiânia para ouvir, porque eu falei, quando ele me perguntou isso, até uma história interessante, né? O que você faz 1h30 no gabinete presidencial, só você e o presidente te ouvindo? É uma coisa assim, realmente uma experiência inacreditável, única na vida de um ser humano, seja ele quem for o presidente, é muito grande, né? É a figura mais importante da República. E aí ele me perguntou, vereador, eu queria ouvir você. E eu disse, mas o senhor quer ouvir tudo que eu tenho para dizer? E ele quer. Eu falei, olha, então, aí eu comecei a descer a lenha. O senhor está sentando com as pessoas erradas, o senhor precisa diversificar seus interlocutores. A pauta em questão eram os evangélicos. Falei, não tem lógica o senhor sentar com figuras como R.R. Soares, como Silas Malafaia, que são negociadores da fé, que fazem negócio às custas da fé alheia, enquanto você tem milhares e milhares de pastores, a grande maioria dos pastores desse país, sério, trabalhador, honesto, essa figura do pastor milionário, do pastor ladrão, essa figura é o reflexo de uma exceção, de uma minoria que opera nos meios de comunicação, que opera na política institucional e que não corresponde à verdade de quem são esses trabalhadores do reino. Eu falei, então, o Silas Malafaia, o R.R. Soares e sua turma, eu falei pro Lula, eles vêm aqui chantagear o senhor com o avião que eles compraram no seu governo. Porque foi no governo Lula 2, com as super concessões das telecomunicações, que esses caras ficaram multimilionários, entraram na lista da Forbes. Então, quer dizer, não é conversando com eles e atendendo e dando mais e mais concessão de televisão para eles, mais e mais sinal de rádio para eles, que o senhor vai conseguir dialogar com evangélicos. O senhor tem que chamar o pastor lá da igreja pequena, minha igreja vende carnê
Minha igreja vende carnê pra trocar o data show. Tem igreja, esses dias passou na minha timeline um vídeo emocionante de um pastor chorando, velhinho, porque a igreja tinha conseguido comprar uma Kombi pra ele visitar os irmãos doentes que não podiam ir na igreja. Essa é a realidade desse país. Então o Lula, ele ficou impressionado, porque ele não esperava que eu falasse com ele dessa forma. Teve uma hora que foi até engraçado, ele pegou um caderninho e começou a anotar uns trem que eu tava falando. Então, por causa disso, da minha capacidade de falar a ele coisas que muitas vezes as pessoas têm medo de dizer porque estão ali muito no meio do poder, no meandro, e às vezes elas ficam interditadas pelo assombro do poder presidencial. Isso fez com que eu alcançasse, vou usar uma expressão bíblica, alcançasse graça diante dos olhos do presidente. Meu nome está lá na mesa para a reforma ministerial. Eles querem um quadro que seja bom de comunicação, que comunique com evangélicos, mas que pense outras agendas do Brasil. Tinha em novembro, o que eu soube, que eu tô sabendo da minha vida pela televisão, isso deu na Globo News e aí eu fiquei sabendo. Tinha em novembro seis nomes na mesa do presidente. Era a senadora da República, a senadora Elisiane Gama, a deputada Benedita, o ministro da AGU, Jorge Messias, os deputados federais Silas Câmara e Ottoni de Paula e o meu. O que a Folha de São Paulo publicou agora, no início desse ano, na primeira semana desse ano, é que desses 6 nomes foi se afunilando e ficaram 2. O do deputado Ottoni de Paula e o meu. E que eu sou um nome do presidente da República. Se isso vai se viabilizar, acho difícil. É como brinca a Fernanda Torres, né? Uma atriz brasileira num filme em português ser lembrada pro Oscar já é para estourar champanhe. A gente não faz nem questão de estar lá. Então, a simples menção, lembrança e o nome durar tanto tempo no processo de especulação é muito dignificante e tô pronta para a missão. Se for para ir, tô pronta. Tô mais pronta ainda para honrar aqui na Câmara os 10.482 votos que recebi, porque eu sou soldado, eu sou pau pra toda obra. Antes da entrevista, a gente tem que fazer o repórter Bandeirantes agora, vereadora. Antes da entrevista, eu estava na dúvida, ainda continuo, talvez a senhora pode me ajudar. Goiás nunca teve uma ministra em um governo. Não, nunca nenhum vereador no Brasil foi cogitado para ser ministro. Em nenhum momento da história de nenhum estado brasileiro, algum vereador foi cogitado para ser ministro. E Goiás nunca teve uma ministra. A gente teve poucos ministros, foram 3, e nenhuma mulher. Tá certo.